Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de mais um resumo de direito penal, falando hoje sobre o assunto lei penal. Então, como eu relembrei nos últimos vídeos, vou ressaltar agora de novo. Se você já estudou essa matéria, se você já viu esse assunto e quer revisar para alguma prova, uma reta final, excelente, esse vídeo é para você. Mas se você ainda não estudou, pode ser que fique um pouco confuso, porque eu vou passar bem rápido pelos assuntos, só pincelando as partes mais importantes para quem está numa reta final de algum concurso, vai prestar alguma prova, alguma coisa que precisa ver de uma maneira expressa, de uma maneira dinâmica. Então vamos lá para o mapa? Falando sobre lei penal, a gente tem que tratar o que é a lei penal, a classificação da lei penal, as características da lei penal, a lei penal em branco, a interpretação da lei penal, sobre a analogia e sobre a lei penal no tempo. Esses são os assuntos mais importantes dentro desse grande tema, ok? Então vamos lá. Sobre a lei penal. A lei penal é a fonte formal e imediata do direito penal. Ela tem como estrutura um preceito primário e um preceito secundário. O que seria isso? O preceito primário seria aquela descrição do crime. Matar alguém. Essa é a descrição do crime. O preceito secundário seria o quê? Seria a pena. A pena prevista para o crime, pena privativa de liberdade, multa ou outras previstas para aquele crime. Então, preceito primário e preceito secundário formam a estrutura da lei penal. A lei penal, vamos lembrar que ela é descritiva. O que quer dizer isso? Que a lei penal ela não é proibitiva. A lei penal não vem dizendo assim, não matar alguém. Ela vem dizendo matar alguém. Então ela descreve uma conduta. É muito importante isso porque a proibição do direito penal, a proibição da lei penal, ela é indireta, ela não é direta. Ela não diz o que você não deve fazer. Ela diz a conduta que, se você fizer, será imputado uma pena. Tem uma frase muito importante que resume isso, que diz que a norma cria o ilícito, a lei cria o delito. Repetindo, a norma cria o ilícito, a lei cria o delito. É por isso. Por quê? Porque a lei ela não cria uma proibição, ela prevê, ela descreve uma conduta. Então, a proibição ela é indireta, não direta pela lei penal, ok? Classificação da lei penal. Tratando de lei penal, a gente pode ter lei incriminadora ou lei não incriminadora. As normas incriminadoras são as normas que prevêem, que descrevem crimes. E as não incriminadoras, o que são? São aquelas normas permissivas, as normas exculpantes, as normas interpretativas, as normas de aplicação, as normas complementares, as normas diretivas, as normas integrativas de extensão. Por exemplo, as normas de excludentes de ilicitude, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, o estado de necessidade. Elas são o quê? Elas são normas exculpantes, são normas permissivas, certo? Então, elas são normas não incriminadoras, não são normas incriminadoras, são leis penais não incriminadoras. As leis penais também podem ser completas ou incompletas. Completas são chamadas de perfeitas, incompletas são chamadas de imperfeitas. E as leis incompletas são de dois tipos: as leis penais em branco e os tipos penais abertos. A lei penal em branco é aquela que é complementada por outra lei ou outro ato administrativo. Já o tipo penal aberto é aquele que é complementado pelo julgador. O tipo, a lei penal traz uma certa palavra ou uma certa expressão que vai do julgador, do juiz, interpretar aquela expressão de acordo com o caso concreto para ver se adequa ou não na conduta praticada pelo agente. Já a lei penal em branco não. Ela prevê uma expressão ou uma palavra que ela vai ser definida por outra lei. Então, essa é chamada lei penal em branco. Características da lei penal. A lei penal tem como características a exclusividade, ela só trata de direito penal, a imperatividade, ela se impõe, a generalidade, ela vale para todos,
A impessoalidade, ela não vale só para uma pessoa ou um grupo. E a anterioridade, ela tem que ser prevista antes das condutas, certo? Lei penal em branco, então, como a gente estava falando, é uma categoria bastante importante da lei penal. Vamos tratar um pouquinho mais dela. A lei penal em branco, ela pode ser em sentido lato ou homogênea, e a lei homogênea, ela pode ser homovitelina ou heterovitelina. O que quer dizer isso? Lei penal em branco homogênea. É aquela lei penal que ela vai ser complementada por uma outra lei. Homovitelina, se estiver o complemento nela mesmo. Homovitelina, tá ligada a ela mesmo. Heterovitelina, se for outra lei. Então, homogênea é porque aquela norma é complementada por lei. Homovitelina está na própria lei, heterovitelina está em outra lei. E lei penal em branco heterogênea é aquela que é complementada por um outro ato administrativo, um ato diferente da lei, não é uma lei, ok? Essa é a diferença. Lei penal em branco inversa ou ao avesso. O que é isso? É aquela que o preceito secundário necessita de complemento. Por exemplo, é uma lei que diz que a pena a ser aplicada àquele crime será a pena de um outro crime. Então, essa é a chamada lei penal em branco inversa ou ao avesso. É o preceito secundário dela que precisa de complemento. E esse complemento deve ser especificamente uma lei também. Não pode ser um ato administrativo ou um ato infralegal. Okay? Lei penal em branco de fundo constitucional. O que é isso? É aquela lei penal que o complemento do preceito primário é uma norma constitucional. A doutrina dá como exemplo o artigo 246 do Código Penal, que é complementado pelo artigo 208, inciso 1 da Constituição, que trata da instrução primária. O que seria instrução primária? Para o artigo 246 do Código Penal, está previsto lá no artigo 208, inciso 1 da Constituição. E lei penal em branco ao quadrado. O que é isso? É aquela lei penal que o complemento depende de complemento. Então, é uma lei que ela está incompleta, ela está em branco, só que o complemento dela também está em branco. Então, por isso que ela é chamada de lei penal em branco ao quadrado, ok? Sobre interpretação, o que a gente pode falar aqui? A interpretação, ela também é chamada de exegese da lei, ela pode ser quanto ao sujeito, quanto aos meios, quanto aos resultados. Quanto ao sujeito, quem interpreta, ela pode ser autêntica, jurisprudencial ou doutrinária. Autêntica, se quem interpreta é uma outra lei. É a interpretação legislativa. Essa interpretação ela é sempre ex tunc, ou seja, ela retroage. A interpretação também pode ser, quanto ao sujeito, jurisprudencial. O que quer dizer isso? Que a jurisprudência vai interpretar aquela lei penal. Em regra, ela não é obrigatória, salvo súmula vinculante ou numa situação concreta, em que a interpretação seja dada num caso concreto. Então, vai vincular aquele caso concreto, obviamente. E a interpretação doutrinária também não é obrigatória. Por exemplo, a exposição de motivos do Código Penal. A exposição de motivos do Código Penal é considerada uma interpretação doutrinária, diferente da exposição de motivos do CPP, do Código de Processo Penal. Ela é considerada uma interpretação autêntica pela doutrina. Então, isso aqui é muito importante. A exposição de motivos do Código Penal é uma interpretação doutrinária, enquanto a exposição de motivos do CPP, do Processo Penal, é considerada interpretação autêntica. Quanto aos meios ou métodos, a interpretação pode ser gramatical ou literal, ou lógica, teleológica. Gramatical, literal, só com o texto da lei, lógica ou teleológica pelo sentido. Quanto ao resultado, a interpretação pode ser declaratória, extensiva ou restritiva. Declaratória, também chamada de estrita, é aquela que pretende dizer exatamente dentro dos limites da lei. Extensiva, aquela que pretende abranger os limites da lei. Restritiva é aquela que pretende diminuir, restringir aquela lei. E a interpretação também pode ser progressiva. O que quer dizer interpretação progressiva?
é também chamada de interpretação adaptativa ou evolutiva. Ela busca amoldar a lei à realidade social, quando a realidade social caminha mais rápido do que a possibilidade de alteração e de atualização das leis. Por isso, interpretação progressiva. E a interpretação analógica, o que é? Eu já falei em outros mapas, a interpretação analógica, também chamada de intralegem, interpretação intralegem, é aquela que prevê uma fórmula casuística e uma fórmula genérica. Ela prevê alguns casos, essa lei será aplicada nos casos A, B, C, D e semelhantes. Então, as fórmulas casuísticas são o A, B, C, D. A fórmula genérica é o E semelhantes, E assemelhados, E casos semelhantes, E casos assemelhados. Essa é a fórmula genérica. Então, a interpretação analógica é diferente de analogia, interpretação analógica é diferente de analogia. A interpretação analógica é isso. É um método de interpretação trazido pela própria lei. A lei prevê que aquela norma será aplicada em casos semelhantes, casos análogos. E analogia, o que será? Analogia, pelo contrário, ela não é um método de interpretação, ela é um método de integração, de colmatação do ordenamento jurídico, diferente da interpretação analógica. Na analogia, não há lei, não é a lei que prevê os casos que serão aplicados em casos semelhantes, diferente da interpretação analógica, certo? A analogia é vedada para as leis incriminadoras. Isso é importante. Não é possível aplicar analogia no direito penal para leis incriminadoras. Espécies de analogia. Analogia pode ser in malam partem ou in bonam partem. In malam partem é aquela analogia em prejuízo do réu. In bonam partem, aquela analogia em benefício do réu. In malam partem, em prejuízo, a analogia é vedada. Não pode se usar analogia em malam partem no direito penal. E in bonam partem é possível? É sim, exceto nas leis excepcionais, aquelas leis que são feitas para durar em certo tempo ou em certa ocasião. Por exemplo, uma lei que preveja que existe um crime durante a pandemia de Covid. Se essa lei vier prevendo essa situação, ela será chamada uma lei excepcional e ela não poderá ser utilizada para interpretar essa lei, para analogia dessa lei, nem in bonam partem, ok? Isso é muito importante. Analogia também pode ser legal ou jurídica. Analogia legal, também chamada de analogia legis, é aquela que aplica uma lei semelhante. E analogia jurídica é aquela que aplica os princípios gerais do direito, também chamada de analogia juris, analogia iuris. E sobre lei penal no tempo? Lei penal no tempo tem bastante coisa para a gente falar. Em regra, para a lei penal no tempo, a gente aplica o princípio da continuidade das leis. Lembrar aqui que uma lei ela é contínua, ela se pretende contínua no tempo, ela só vai perder a sua vigência se outra lei a revogar. Então, uma lei só é revogada por outra lei. Costume não revoga a lei. Decisão judicial não revoga a lei. Mas e o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade, quando diz que a lei é inconstitucional, o que ele faz? Ele não está revogando? Não, ele está retirando a eficácia da lei inconstitucional. Controle de constitucionalidade retira a eficácia da lei inconstitucional. Então, só o que revoga a lei é outra lei. Isso é importante de lembrar. Quanto ao alcance, a lei penal no tempo pode ser abrrogação, se a outra lei a revoga completamente, ou derrogação, se a outra lei a revoga parcialmente. E essa revogação pode ser expressa, tácita ou global. Expressa, quando vem no texto da lei dizendo que ela está revogando outra. Tácita, quando ela trata do mesmo assunto, então revogou tacitamente. Ou global, quando ela trata de todos os assuntos, revoga completamente a outra lei. Sobre o conflito de leis no tempo. Isso aqui é importante. Conflito de leis no tempo. A gente pode falar do quê? A regra
para o conflito de leis no tempo é o tempus regit actum. A lei que vai vigorar é aquela que estava em vigor na prática do fato. O agente praticou um fato delituoso, qual lei vai valer? Aquela que estava em vigor naquele momento da prática do fato. Esse é o princípio do tempus regit actum. Trata de direito penal intertemporal. Em caso de novatio legis incriminadora, o que é isso? É chamada de neo-incriminalização. Neo-incriminalização é quando vem uma nova lei que trata de um novo crime, traz um novo crime. É a novatio legis incriminadora. Lex gravior, o que é? É uma lei que traz um tratamento mais grave para um crime já previsto. Nesses dois casos, novatio legis incriminadora e lex gravior, ela não retroage, ela se aplica dali para frente, ela não retroage. Em caso de abolitio criminis, o que é isso? Abolitio criminis é aquela lei que abole um crime, que extingue um crime, que prevê que aquela conduta não é mais crime. Ela causa extinção da punibilidade do agente, extinção de punibilidade, tem como requisitos a revogação formal do tipo penal e a supressão material do fato criminoso. O que quer dizer isso? Os requisitos da abolitio criminis, revogação formal do tipo penal. Porque o tipo penal tem que vir prevendo que está revogado expressamente. Revoga-se o artigo tal. E também tem que ocorrer a supressão material daquele fato criminoso. Não adianta o tipo revogar o artigo tal da lei tal e aquele fato também está previsto em outra lei. Porque assim não houve supressão material do fato criminoso. Houve só a supressão formal. Então, para o abolitio criminis, é preciso esses dois requisitos. Revogação formal do tipo penal e supressão material do fato criminoso. É cabível a abolitio criminis temporária? Sim, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, sim, é cabível. E a abolitio criminis, como está abolindo o crime, como está deixando de ser crime, ela vai retroagir. Diferente das leis que trazem prejuízo para o réu, como a novatio legis incriminadora e a lex gravior, ok? Lei posterior benéfica. O que é isso? Deixa eu até consertar aqui, que saiu com a incorreção de digitação. Lei posterior benéfica. A lei posterior benéfica é chamada de lex mitior, diferente da lex gravior. Ela é o contrário da lex gravior, ela é a lex mitior. Ela traz benefício para o réu. Ela é a lei mais favorável ao agente, então ela vai ser ultrativa e retroativa. Ela vale dali para frente e dali para trás também. É muito importante isso, ela retroage. O juízo competente para aplicar essa lei posterior benéfica, qual é? É aquele em que a ação penal estiver em trâmite. Se houver trânsito em julgado, se já transitou em julgado aquela lei, vai ser a vara de execuções penais. É possível combinação de leis penais? Por exemplo, uma lei penal traz uma pena mais branda e a outra lei penal, que está em conflito com ela, traz um tratamento mais brando de acordo com um atenuante, por exemplo. É possível aplicar as duas leis ao mesmo tempo? De acordo com a jurisprudência, não. STF e STJ não aceitam a combinação das leis penais, chamado de lex tertia. Lex tertia, uma lei terceira. Juntar essas duas leis e criar uma lei terceira. Não pode. Mas a doutrina diverge. A doutrina, existem duas grandes teorias que tratam desse assunto. A teoria da ponderação diferenciada e a teoria da ponderação global ou unitária. A teoria da ponderação diferenciada aceitaria sim a combinação de leis penais. Mas a teoria da ponderação global ou unitária, acolhida pelo STF e pelo STJ, vedam. Diz que tem que ser feita uma ponderação global ou unitária, como o nome da teoria, né? As leis devem ser analisadas em seu conjunto e deve ser aplicada aquela lei que na sua globalidade, no seu total, é a mais benéfica. Não pode misturar as duas leis. Lei penal intermediária, o que seria? Lei penal intermediária é aquela que traz um benefício para o réu também e também traz um prejuízo na mesma lei.
o que acontece? A parte que traz o benefício, ela vai ser retroativa e ultrativa. Então, a parte que beneficia vai retroagir para alcançar outros réus. Isso é importante também. Sobre a lei temporária ou excepcional. Lei temporária ou excepcional, como eu falei, uma lei que trate, que preveja que é crime uma certa conduta em um certo momento ou em uma certa situação, um certo momento do tempo. Essa lei só é crime em 2021. 2022 não vai ser mais. Ela já previu o espaço de tempo em que ela vai vigorar. Ou lei excepcional. Essa lei só é crime durante a Copa do Mundo. Então, passou o período da Copa do Mundo, não é mais lei. Não é mais crime. São as leis chamadas temporárias ou excepcionais. Essas leis, elas só têm ultratividade. Ou seja, elas não retroagem, elas não vão... os fatos que elas preveem não vão ser considerados crimes se cometidos antes e também não serão considerados crimes se cometidos depois. Mas depois que essa lei perdeu o vigor, mesmo ela não estando mais em vigor, aqueles fatos cometidos durante o período da lei continuam sendo tratados como crime e continuam sendo alvo de punição pelo Estado, ok? Não é porque a lei perdeu a sua vigência que isso significou abolício crimes. Não. Na lei temporária ou excepcional ocorre essa diferença, que o fato cometido durante o seu prazo de vigência continua sendo crime, chamado de ultratividade. Elas também são chamadas de leis intermitentes. E as leis penais em branco, que tem mais para a gente falar aqui, num conflito de lei penal no tempo entre leis penais em branco, o que acontece? Depende da situação do complemento. Se o complemento for normalidade, for uma situação de normalidade, a retroatividade é obrigatória. Se o complemento for uma situação de anormalidade, ocorre a ultratividade. Se vocês perceberem, é a mesma lógica da lei penal comum e da lei penal temporária ou excepcional. A lei penal temporária ou excepcional, ela traz uma situação de anormalidade, se vocês perceberem. Então, a lei penal ou excepcional, ela traz uma situação de anormalidade, se vocês perceberem bem. Mesma coisa da situação do complemento da lei penal em branco. Se a situação do complemento da lei penal em branco for uma situação de anormalidade, como a lei penal temporária ou excepcional, vai ser o mesmo tratamento, ultratividade. Ela vai continuar valendo para aquela situação de anormalidade. Mas se for uma situação de normalidade, a retroatividade é obrigatória. Ok? Então isso é bastante delicado e bastante importante também. Nas leis penais em branco, ao avesso, aí a revogação do complemento não gera a punibilidade. Isso é importante também. O que seria lei penal em branco ao avesso? É aquela lei penal em branco que é o inverso da lei penal em branco normal. A lei penal em branco normal, no preceito primário, necessita de complemento e o preceito secundário está completo. Na lei penal em branco ao avesso, o preceito secundário precisa de complemento. O preceito primário está completo. E, nesse caso, não ocorre a punibilidade, certo? Então, esses são os pontos mais importantes de lei penal que eu tinha para tratar. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado aí. Se vocês têm algum tipo de comentário, se vocês têm algo para ajudar, algo para complementar do que eu falei, vai ser muito bem-vindo. Coloquem aí nos comentários aquilo que vocês lembram de mais importante, aquilo que eu deixei de dizer, se tem algum julgado mais recente que muda, algum detalhe importante sobre as características, sobre a interpretação que eu deixei de falar aqui, que eu vou gostar muito de aprender mais com vocês. É muito importante a gente compartilhar o conhecimento, que é isso que faz diferença no mundo, né? Conhecimento, quando a gente compartilha, ele se multiplica. É uma das poucas coisas que se multiplicam quando a gente divide, né? Quando a gente compartilha com outros. Então, esse é o objetivo da gente aqui, compartilhar conhecimento,
a gente formou uma corrente do bem, né, de compartilhar conhecimento. Esse é o importante, esse é o nosso objetivo. Então, se vocês puderem comentar, se vocês puderem compartilhar com seus amigos, se vocês puderem mandar sugestões para os próximos vídeos, será tudo muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!